Amém. Irmãos, eu convido você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia comigo, por favor. O Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos 11 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 em diante. Amém? E a palavra de Deus nos diz assim: Disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Verso 17, caindo porém em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E disse-lhe o filho: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Tragam também um bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festa. Amém? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque através da tua palavra nós podemos, meu Deus, nos achegarmos mais perto de ti. É da tua palavra que nós temos transformação de vidas. É através da tua palavra que nós compreendemos o teu agir no nosso coração. É através da tua palavra que nós compreendemos para onde devemos ir e para onde nós não devemos ir. Nós pedimos, ó Pai, que nessa noite o Senhor use-nos mais uma vez, para a glória do teu nome, meu Pai, a tua palavra chegue ao nosso coração quando nós estivermos ouvindo a tua voz. Nós clamamos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Podemos nos assentar. Amém. Amém. Nós vivemos dias hoje onde as pessoas cada vez mais questionam sobre Deus. Cada vez mais as pessoas questionam a própria existência de Deus. E como isso é ruim, né? Como é ruim quando a gente vai para algum lugar onde as pessoas, onde nós estamos ali, elas são céticas quanto à nossa fé, ou quanto à fé no próprio Senhor Jesus. E eu não sei quantos de nós, ou quantos de vocês hoje já enfrentaram essa luta, ou a enfrentarão. Mas nós temos hoje um convite de sermos a Bíblia, muitas vezes, de que muitas pessoas terão a oportunidade de ler. Seremos aquilo que Deus quer usar para levar este evangelho poderoso na vida de outras pessoas. Amém? Você pode perguntar à pessoa ao seu lado: você está feliz hoje? Amém? Qual foi a resposta? Foi mais ou menos, irmãos? Então eu quero convidar você a se colocar de pé e dar pelo menos 3 abraços em quem você não abraçou hoje. Rapidinho, você se levanta, estica o esqueleto e dá pelo menos 3 abraços em quem você não abraçou hoje. Dá um abraço especial. Diga o quanto essa pessoa é especial para a sua vida. Se você não o conhece, diga o seu nome, é a oportunidade. Amém? A palavra de Deus diz que a alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Aos casados, aproveite, fale com a sua esposa.
Diga o quanto ela é importante para você. A mesma coisa você, esposa, diga. Aos solteiros, é a tua chance agora de ir lá dar um abraço nela. Amém? Glória a Deus. Podemos nos assentar depois que você deu um abraço. Amém? Podemos nos assentar. Amém? O povo de Deus é um povo feliz, não é? Isso, amém, irmãos, tá? O povo de Deus é um povo feliz, sim ou não? O povo de Deus é um povo que sabe para onde tem que ir, não sabe? Sim ou não? Por isso, querido, nessa noite eu gostaria de desafiar você. Você ouvir algo na palavra do Senhor, que conforte o teu coração e mexe o teu coração a compreender esse Deus extraordinário. Vibre onde você está. Não tem problema nenhum de você dar um amém, glória a Deus, vibrar com essa palavra. Porque as hostes do inferno, elas querem cada vez mais fazer com que eu e você não vibremos com as coisas de Deus. Que a gente não se alegre com as coisas de Deus. E hoje à noite nós nos alegrarmos, porque nós temos um convite de Deus de todos os dias, voltarmos para casa. Amém? E falando em alegria, hoje eu tenho uma grata satisfação de ter uma amiga que eu conheci no retiro de verão dos jovens. E ela foi uma moça de palavra. Falei, pastor, eu vou visitar a igreja lá. Falei, então ela veio. Nós temos aqui a Sabrina conosco. Sabrina, dá um oizinho. Ela é tímida. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus pela vida da Sabrina. Em nome de Jesus. Amém? Sabrina, seja muito bem-vinda. Viu? Já está em casa. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Falando em casa, irmãos, quando eu penso nesta parábola que nós lemos aqui, a parábola do filho pródigo, é o texto base desta série que nós vamos começar na igreja nos domingos do mês de março aqui. O caminho de casa. Nesse texto extraordinário, conhecido por muitos de nós. Desde da nossa idade mais infantil, até os mais experientes já leram, já ouviram, já viram algum filme, já viram algum tipo de dramatização, algo poderoso, ou simples, mas com a mesma proporção de poder, sobre a parábola do filho pródigo. Um filho que tomou uma decisão errada e foi longe dos caminhos da presença do pai, mas depois retorna, nós conhecemos a história, já lemos um pouquinho aqui. Casa. Eu lembro quando eu fiz teologia e eu fui morar num colégio interno e saí de casa pela primeira vez. Cada vez que eu pegava o ônibus lá na rodoviária de Porto Alegre e ia para São Paulo, era um choreiro, irmãos. Imagina o camarada desse tamanho, eu tinha 100 quilos a mais, era um pequeno príncipe mesmo, assim, ó, grandão, chorando, olhando para minha mãe e falava, mãe, eu vou ficar morrendo de saudade. É a minha mãe, mais dengosa ainda, a dona Marta. Ela ainda ficava fazendo carinho no meu rosto, meu filho, meu filhinho, e aquelas demonstrações de afeto. E eu entrava no ônibus e aquilo era torturante, irmãos. Porque eu ia para um lugar, a primeira vez foi mais torturante ainda. Porque eu ia para um lugar onde eu não conhecia nada, onde eu não conhecia ninguém, eu não sabia como que eu ia, aonde eu ia morar, eu não sabia de nada, eu só sabia que eu ficaria dentro de um quarto no internato do colégio, da universidade. Chegando lá, os meus primeiros 3 companheiros de quarto. Um era gaúcho, o outro era um mineiro e o outro era um carioca. Viemos de lugares completamente diferentes. Cada um com uma educação diferente, com uma história diferente. Cada um de nós ali fazíamos um curso diferente. Eu fazia teologia, o carioca fazia administração, o mineiro fazia direito e o outro gaúcho fazia arquitetura. E aí ficamos os nossos quartos. Cada um com objetivos diferentes. Mas quando nós abrimos a porta do nosso guarda-roupa, nós tínhamos algo em comum. Um calendário. Um calendário gigante. Eu acho que parecia até de propósito que a universidade fazia aquilo. Porque era direto. Você passava por todos os quartos. Era aquele calendário grande na parede ou na porta do guarda-roupa. Onde a gente marcava um dia a menos para voltar para casa. E a gente marcava, o meu era X, às vezes eu marcava até os X da semana já, para empolgar o coração e já ficar esperando, logo eu vou voltar para casa. E ficava esperando o dia, aquela última semana de provas. Ela passava de forma interminável, uma semana parecia uma sensação de um mês.
E a gente fazia as provas e preparava, e quando a gente começava a arrumar as caixas para encaixotar todos os nossos pertences, colocar no depósito da universidade, porque nas nossas férias chegavam outros para fazerem cursos de férias, nós tínhamos que tirar, mas era uma festa, irmãos. Encaixotar as coisas, guardar as coisas para a gente ir para casa. E aí eu ficava ali, dentro do ônibus, esperando a hora que o motorista dizia: estamos em território gaúcho. Irmãos, isso não tinha precedente dentro de mim. Quando eu chegava na rodoviária, estava minha mãe de braços abertos para me receber. Quando eu chegava em casa, tudo resolvido. Parece que eu nunca tinha saído dali. Voltar para casa. A figura da casa é algo muito especial. E a palavra de Deus, através desse amor incondicional, Ele quer que nós nos sintamos sempre nessa atmosfera. Estamos nesse mundo de passagem. Diga bem alto, passagem. Estamos nesse mundo de passagem, porque nós estamos indo para casa. Amém? Quem crê nisso? Quem crê que Jesus Cristo está voltando? Amém ou não amém? Quem crê que o céu está sendo preparado para mim e para você? Amém? Há um lugar sendo preparado para mim e para você, e Deus reserva na sua palavra esse presente especial. Como é Deus? Para muitas pessoas, Deus ele é apenas uma ideia abstrata. Para muitas pessoas, Ele pode ser até um severo juiz. Ou alguns, pela maneira como descrevem Deus, parece que Ele é um policial cósmico, andando pelo universo, querendo caçar os erros uns de cada um de nós. Mas Jesus, quando veio a esse mundo, Ele veio com um objetivo muito claro: descrever quem é o Pai. Descrever quem é esse Deus extraordinário. Quem é esse Deus que muda a história das pessoas? Quem é esse Deus? João capítulo 14, versículos 9 em diante, dizem que Jesus ele veio para revelar o Pai. A única fotografia que nós tivemos de Deus nesse mundo, Jesus Cristo, Ele veio para revelar o amor do Pai. Ele veio para revelar a compreensão do Pai. Ele veio para revelar a maneira como o Pai se relaciona com os seus filhos. Ele veio para revelar de Deus. E nesse texto que nós estamos aqui, logo no começo, no capítulo 15, especialmente, se você fechou sua Bíblia, eu convido você a mantê-la aberta, por gentileza. E se você desligou nessa época digital, você pode, por favor, ligá-la novamente. Dos versículos 1 em diante, diz ali que Jesus estava na companhia de alguns fariseus. E eles simplesmente questionavam nada mais, nada menos do que o fato de Jesus estar comendo ou na presença, recebendo pecadores. Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. A Bíblia diz que Jesus estava na companhia desses homens. O versículo diz: ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas ficavam ali murmurando, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Esta era a indignação desse povo, dos fariseus. O capítulo 15, meus irmãos, do Evangelho de Lucas, nada mais é do que não uma apresentação do Evangelho de Deus, mas uma defesa do Evangelho. Perceba que no contexto disso aqui, queridos, Jesus estava conversando com um grupo de gente que não admitia alguém tão sábio, alguém tão puro em palavras e atitudes, estar tendo contatos com pecadores. Separavam algumas classes sociais. A surpresa para esses fariseus é que o ministério de Cristo é que ele atraiu pessoas das quais os religiosos não se aproximavam. E aí tem uma grande lista: enfermos, samaritanos, mulheres, coletores de impostos, todos marginalizados por um sistema religioso. Todos destituídos da presença poderosa desse Deus, Deus de Israel. E aí Jesus, para responder a esses homens, propõe 3 histórias extraordinárias. O capítulo 15. E ele começa já de forma poderosa, no versículos 3 até o versículo 7, a parábola da ovelha perdida. Em seguida, Jesus conta uma segunda história. Nos versículos 8 até o 10, ele fala de uma moeda que foi perdida.
E em sequência dos versículos 11 e 32, o qual nós lemos e é a base da mensagem desta noite, a parábola de um filho perdido. Interessante que essas três histórias, elas enfatizam a tragédia da perda, a diligência em procurar o que se perdeu e a festa quando se encontra. O ponto aqui, nessas três histórias que Jesus fala, não é para falar da ovelha perdida, não é para falar da moeda perdida, e não é para falar do filho perdido. O foco dessas três histórias, no contexto aqui, é para falar, ou melhor, descrever o caráter do pastor que perdeu a sua ovelha, para descrever o caráter da mulher que perdeu a sua moeda, e para descrever o caráter e o coração do pai que perdeu o seu filho. O foco central aqui, queridos, entenda que essas três parábolas, elas são a ferramenta que Jesus utiliza para responder à murmuração daqueles homens que estavam tentando segregar quem tinha direito ou não do favor de Deus. Quem tinha direito ou não de estar estabelecendo uma conexão com o Pai. Quem tinha direito ou não de ir até a sinagoga e adorar ao Pai. De quem tinha direito de estar em comunhão com o Pai. Esse espírito separatista desses homens estavam o tempo inteiro tentando discordar das obras de Deus. Essas parábolas, irmãos, elas revelam quem Deus é. Quem Deus é. Os perdidos, irmãos, nunca perdem o seu valor. O perdido nessas três parábolas, interessante, querido, que ele passa a absorver por completo a atenção de alguém. E a lógica de valores, ela é muito poderosa. De 100 ovelhas, uma se perdeu, o pastor então deixa as 99 e corre único exclusivamente atrás daquela primeira. A lógica de valores continua na segunda, eram 10 moedas, uma se perdeu. E ela diz, deixa as 9, vai buscar aquela outra. E em seguida a lógica permanece seu valor. Um pai, diz a parábola do filho pródigo, tinha 2 filhos. E um pediu a sua herança. 100 para um, 100 para um, 10 para um, 2 para um. O valor dos perdidos nunca é destituído. E o ponto especial dessas três parábolas, queridos, é que em todas as três, o dono não manda um servo buscar aquilo que se perdeu. O pastor não escolhe um servo ou um auxiliar ali e diga, olha, vou permanecer com as 99 aqui, você vai aí, corre atrás, porque parece que uma se perdeu. Como é de costume dos pastores mais carinhosos, e diante desta história a gente poderia descrever um pastor preocupado com as suas ovelhas, ele provavelmente poderia ter um nome para cada uma delas. Ele podia ter dito, olha, contei as nossas ovelhas, a Filó não está conosco, corre lá e vai buscar a Filó que eu vou ficar com as outras 99. Não, nem na ovelha, nem na moeda, e muito menos no filho. Em nenhuma das três, o dono manda alguém buscar. Ele tinha mecanismos para isso? Tinha. Jesus poderia descrever essas três parábolas dessa forma, mas a perfeição e o extraordinário mover das parábolas de Cristo estão basicamente aí, é que ele descreve o relacionamento desejoso do pai por aquilo que se perde. Pelo pastor que corre atrás da sua ovelha, pela mulher que perde a sua moeda. Eles correm atrás de um desejo poderoso de encontrar. Porque somente muitas vezes, em situações-chave, muitas vezes somente o real proprietário vai encontrar aquilo. Lá em casa eu passo isso direto, irmãos. Às vezes eu estou na mesa e falo, amor, você pode buscar para mim tal coisa, está lá no quarto. Aonde que está, amor? Está em cima do criado mudo. Ela vai lá, estou contando de você, viu, nordestino? E ela volta e diz para mim, eu não encontrei. Falei, como que eu não encontrei? Está lá em cima no criado mudo. Não, não está não. E eu pego, vou lá e está exatamente no lugar aonde eu pensei que estava. Pego o meu objeto e volto. Há um carinho muito especial, queridos, da parte daquele que quer buscar, que quer estar. Eu lembro uma vez, queridos, eu estava em São Paulo e no aeroporto de Guarulhos, passando por um dos corredores, havia um grande cartaz dizendo assim, perdidos, mas não esquecidos. E a foto de várias e várias pessoas que desapareceram. O fato de algumas vezes nos encontrarmos ou entendermos que podemos estar perdidos na vida, não destitui o meu e o teu valor. Nós não somos desvalorizados por em algum momento não saber aonde está.
sempre vai haver alguém buscando aquilo que se perdeu. Se por um acaso nessa noite, talvez você se sinta perdido, quero dizer para você em nome de Jesus que há um Pai atrás de você e de mim. Amém? Nós vamos pensar um pouquinho nessa parábola tão conhecida. Esse filho ele faz um pedido de morte. É literalmente um pedido de morte. Diz a palavra de Deus aqui que ele simplesmente olha para o seu pai e diz assim, o mais moço deles, verso 12, disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos meus bens que me toca. E aí então o pai repartiu, pois, em 2 partes os haveres desses filhos. É interessante, querido, que nessa hora, esse pai ele poderia ter negado o pedido desse filho. Era um pedido extremamente desrespeitoso, extremamente irregular, fora da lei praticamente. Esse pai ele poderia ter condenado esse filho a outra situação, mas ele poderia principalmente ter negado o pedido desse filho. E aqui que está, querido, um ponto especial. O ponto vulnerável do amor. Aonde o amor ele pode, infelizmente, ser rejeitado ou desprezado por aquele que recebe. E é nesse ponto vulnerável do amor que esse pai entende o seu filho e permite que ele possa ir. Nessa busca desenfreada por uma liberdade da qual ele precisava provar. Uma busca por uma sensação de uma vida mais livre. Para encontrar realmente aquilo que estava no seu coração queimando. E hoje muitas pessoas, irmãos, nós podemos ver que buscam essa liberdade. Uma fantasia de milhões de pessoas na busca de um desconhecido. Não conhecem isso. Já disse isso aqui algumas vezes e me convém repetir nessa noite. Muitas pessoas às vezes enfrentam lutas e buscam se encontrar. E analisando o contexto da transformação que o Espírito Santo de Deus quer fazer na minha vida e na tua vida, eu me arrisco a dizer que nós não temos nenhum eu para ser encontrado, mas um eu para ser desenvolvido. Quando nós entendemos que é Jesus quem habita dentro de nós e faz a obra de dentro para fora. É de dentro para fora que as mais extraordinárias situações e sensações do ser humano, elas brotam com poder. É de dentro para fora que Deus age. É de dentro para fora que o poder de Deus se manifesta. É de dentro para fora que o fruto do Espírito se torna real na minha vida e na tua vida. É de dentro para fora que as coisas mais lindas desse mundo acontecem. E esse filho tem esse desejo de buscar, infelizmente, em lugares errados, as coisas da sua vida. Um teólogo extraordinário, foi um professor meu, disse certa vez que nas buscas erradas da vida, nós já estamos permitindo que os fios dos ventos comecem a tecer a capa das nossas maiores agonias. É exatamente quando nós buscamos a solução ou o afagar desse sentimento de que nós queremos ser livres e livres e livres e livres, ou buscarmos sensações fora do alcance dos olhos de alguém que pode nos conhecer ainda mais. Esse filho ele queria simplesmente provar de algo diferente, de uma geografia diferente, de um comando diferente, ou melhor, que ninguém tivesse comando sobre ele, que ele tivesse comando e rédea da vida dele. E nessa busca desenfreada ele sai. E o inferno na vida desse menino começa. Simplesmente a vida dele degringola de uma forma tão triste, tão destruidora. E esse filho simplesmente começa a perceber e entender a destruição da qual ele não havia planejado. O texto diz que esse menino foi para um lugar. Que lugar é esse? Olha na tua Bíblia aí. Para onde ele foi? Quem está vivo diz amém. Vocês comeram muito hoje, irmãos. Esse amém não está chegando. Quem está vivo, dá um glória a Deus. Amém? Para onde ele foi, esse menino? Para um lugar distante, ou um país distante. Para onde ele foi? Para um país distante. Esse país distante pode esboçar claramente uma posição geográfica ou uma posição espiritual. Um país distante, numa noção geográfica, ele pode ter ido simplesmente para conhecer valores diferentes, valores pagãos, práticas errôneas.
e espiritualmente estar inconscientemente distante de Deus. Viver como se Deus não existisse. Você conhece alguém assim? Que vive como se Deus não existisse? Que decide as coisas da sua vida como se Deus não existisse? Que se relaciona com o seu cônjuge como se Deus não existisse? Gradualmente esse jovem viveu e contribuiu para o seu próprio inferno. Uma decadência plena. E aí, meus irmãos, você tem que desenhar na tua cabeça que Jesus está contando essas 3 histórias, está chegando já na metade da última, e ele está contando essa história para um grupo de gente que não conhece um evangelho pleno que eu e você conhecemos. Eles estavam enfadados na mente deles de condenar e cobrar uma espiritualidade plena, aonde estava envolvido em ritos e religiosidades, aonde eles não compreendiam que pessoas pecadoras, que pessoas tidas como excluídas da sociedade, pudessem usufruir da presença do Filho de Deus. Eles estavam ali na expectativa do que Jesus ia contar. Ele conta de um pastor que deixa as 99 e busca uma ovelha, mas aqui permanece ainda um bem material. Aquela mulher que perde uma moeda e ela vai, limpa a casa, recolhe, levanta as coisas, varre, encontra, chama amiga, faz uma festa. Mas é exatamente quando chega nesse valor de pessoa para pessoa, quando eles estão contando, quando Jesus está contando essa desgraça que esse menino vive. Talvez essa plateia que está ouvindo, e se a história terminasse aqui, eles iam dizer, bem feito para esse menino. Era isso que ele merecia, porque afinal ele foi desrespeitoso com seu pai. Ele disse para o pai, antes do pai morrer, pai, divide a minha parte, que era a minha parte da herança. Vai dividindo aí, eu quero a minha parte. E a Bíblia diz que esse menino vende, o desrespeito é tão grande, querido, quando ele sai, essa é uma região extremamente agrária. E nessas regiões agrárias, aonde o campo, ele é como se fosse uma identidade próxima, aonde as terras passam de pai para filho, de filho para filho, e assim vai. O fato desse menino simplesmente pedir os seus haveres, e num período de tempo, ele vende todas as terras e sai para esse país distante com o dinheiro, é porque ele estava simplesmente dando bola nenhuma para a identidade da sua família, e dando um recado nas entrelinhas de que ele nunca mais voltaria. Ele não queria mais ser participante daquele núcleo familiar. E se a história terminasse aqui, contando da desgraça desse menino, agora, comendo e se alimentando juntamente com os porcos, essa plateia estaria vibrando e dizendo, é isso aí. Aqueles que erram precisam pagar. Aqueles que são desrespeitosos precisam usufruir do mais profundo lixo da sociedade. Das mais podres reações humanas, daquilo que realmente não presta. Você pisou na bola, você agora vai provar do juízo nessa terra. E é exatamente aqui, querido, que entra o fabuloso poder de Deus. Esse retorno extraordinário de Jesus a essa parábola diz que esse filho, no versículo 17, ele o quê? Caiu em si. A Bíblia diz que ele caiu em si. Se ele caiu em si, queridos, é sinal de que quando ele fez tudo o que ele fez, ele estava fora de si. Todo o abandono de Deus, querido, ele é um ato de insanidade. Porque o pai aqui, ele nada mais é do que um representante da figura de Deus. Lembre-se, Jesus está contando essas histórias para apresentar um caráter de Deus que estava sendo questionado pelas perguntas daqueles homens. Jesus está dizendo aqui nada mais ou nada menos que estão fora de si todos que buscam serem felizes longe de casa, longe da presença do Pai, longe da presença do Senhor. Note que Jesus, queridos, ele pinta detalhadamente o cenário do pecado. Nessa história, quando ele está relatando a história do filho, ele fala literalmente todos os estágios das pisadas na bola daquele menino. O que ele perde, como que ele perde, e aí descreve no final, nessa descrição toda, de que ele precisava e ninguém lhe auxiliava. Ninguém lhe prestava ajuda. Ao cair em si, queridos, esse menino, ele volta a uma noção realista de Deus. E desse ponto em diante, esse menino agora, como se ele tivesse recobrado mais uma vez a sua consciência, ele começa a fazer planos. Interessante isso, queridos. Ele começa agora a valorizar tudo que ele tinha em casa, mas antes para ele não fazia sentido.
Agora ele começa a ver que o alimento lá na sua casa é diferente. Ele começa a ver que ser chamado filho do seu pai era especial. E aí, literalmente, ele começa a puxar como um filme as memórias de casa. Você consegue puxar aí alguma memória da sua infância lá de casa? Quando você corria, brincava, quando você estava com seus irmãos. Consegue viajar aí? Consegue? Já posso ver alguns sorrisos aqui de alguns irmãos já. A mente da gente faz um passeio corrido lá. E a gente corre lembrando disso. Corre. E corre disso. Eu lembro quando a gente fez a primeira vez um carrinho de rolimã. Quem já fez um carrinho de rolimã? Deixa eu ver, levanta a mão. Carrinho de rolimã, esses aí. Eu fiz uma vez irmãos, que era ninja mesmo. Deixei os meus rolamentos de molho uma semana na graxa. Realmente. E eles ficaram lá de molho na graxa uma semana. A hora que eu coloquei nos encaixes certinho, eu tinha pego uma poltrona de uma motoca velha de uma prima, e eu parafusei bem aonde ia sentar, era o carrinho mais ninja da rua. E a gente tinha que correr na rua perto da minha avó, porque na onde eu morava não era asfaltado. E a gente ia descer. O que eu não lembrei, irmãos, é que eu era pesadinho demais por um carrinho que tinha ficado com seus rolamentos uma semana na graxa. Irmãos, foi alucinante aquela descida. Aquela descida, ela foi alucinante, como diz aqui os curitibanos. Alucinante. Aquilo passava e os meus cabelos, irmãos, voava, e a minha roupa, e aquele negócio descendo, e eu falei, e agora? Como é que eu paro esse negócio? E ele foi descendo, e como é que eu paro? E eu só podia gritar, mãe! E gritava, e nada, de repente eu tive que puxar primeiro do mato, quebrou o carrinho, saí rolando dentro do mato adentro. Mas, irmãos, no outro dia eu estava onde, irmãos? Todo ralado, lá em cima na ladeira, para descer de novo. Essas lembranças, elas nos animam muitas vezes. Quer ver você ficar desanimado na vida, às vezes? Passando por um problema. Lembra do teu grupo de amigos, algum querido especial para você, e você quer estar junto dessas pessoas, porque elas produzem algo dentro de você que faz você sair dessa visão pessimista e encontrar uma solução que vai tirar dessa fossa. Foi exatamente isso que esse jovem viveu quando ele caiu em si. As lembranças vieram. E ele começou a trabalhar dentro do coração dele, a casa do meu pai. E ele começa dizendo, eu vou voltar para casa. E eu vou chegar e vou olhar para o meu pai. E eu vou pedir perdão para eles, porque eu pequei contra ele, contra Deus e contra ele. Eu destruí tudo que eu tinha. Mas eu não quero mais, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu quero simplesmente ser um servo, um simples servo, para eu poder trabalhar e ter dignidade, porque esses servos de meu pai, no menor escalão, ele tem muito mais, infinita dignidade do que eu aqui comendo com porcos. Ele se levanta dos porcos. Pensa no estado desse menino, todo sujo, rasgado, e ele se levanta numa convicção, porque agora ele caiu em si. E esse cair em si, ele simplesmente começa a entender que ele era fortalecido por mensagens, ou melhor, por memórias específicas. O filho saiu de casa pensando, eu tenho de ser eu mesmo. Mas ele descobre nada mais, nada menos, queridos, que a nossa verdadeira identidade, ela nunca é encontrada à distância da casa do Pai. A nossa verdadeira identidade está literalmente quando eu me levanto e olho e moldo o meu coração e as minhas expectativas olhando para o Pai. Símbolo da minha casa. E esse menino se levanta. E ele diz que esse menino corre e vai para casa. Interessante que a decisão desse menino, querido, ele não expressa, eu vou para a fazenda do meu pai. Eu vou para a casa do pai. Não. Ele diz, eu vou para junto do meu pai. O seu ponto geográfico de lar está numa pessoa, no pai. Não está nas imensas plantações. Não está na mesa farta. E olha que ele tinha todos os motivos para visualizar aquela mesa farta. Já passou um perrengue de grana, que você não teve aquela comida que você queria? Em que você às vezes está comendo um pão francês na tua casa, cheirando o churrasco do vizinho. E aí você come o pão francês. Cheira aquele churrasco e come o pão francês. Pão com cheirou. Esse menino tinha todas as
todos os motivos para pensar na comida do pai, no conforto do pai, na casa do pai, na cama que tinha lá no pai. Mas ele pensa só no pai. É do pai que procedem as lembranças dele. E aí vem essa figura do pai, extraordinário pai. Diz a Bíblia que vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Você consegue? A gente já pinta essa cena na cabeça da gente, não pinta? O pai vê esse filho à distância. Uma inclinação clara e extraordinária de que esse pai estava esperando o seu filho. Era como se esse pai estivesse ali, literalmente, esperando o dia em que aquele filho iria aparecer. O relato da Bíblia, esse detalhe citado por Jesus nessa história, ele é muito peculiar. Ele diz, o pai o avista de longe. Eu não consigo entender que esse pai estava passando, sem querer, por alguma das vielas das suas propriedades, e ele encontra e enxerga de longe aquele filho vindo. A Bíblia diz que esse filho simplesmente está indo em direção ao pai e ele tem uma resposta e um pedido formatado na sua cabeça. Formatado na sua mente. Pai, eu pequei contra Deus, pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, e eu agora quero ser um servo seu. Eu não quero viver, eu não tenho direito disso. Na realidade, querido, aqui está intrínseco um conceito de relacionamento que vinha de forma pragmática no coração de todo judeu. A compreensão de restabelecer ou o pedido de perdão na cabeça de um judeu, na cabeça da tradição judaica daquela época era o seguinte: o ser humano dá um passo em direção a Deus, e aí então Deus dá um passo em direção a ele. É como se o ser humano precisasse fazer certas coisas, certos indicativos para manifestar, para tocar o coração de Deus, e aí sim, Deus, analisando ou olhando as condições desse ser humano que pede agora, através de sinais, uma nova vida, ele vai pensar se vai dar uma nova chance. E Jesus, quando conta essa história, nesse momento, ele vai esboçar a atitude de um pai diferente. Diz a Bíblia que vindo esse menino ao longe, ele já tinha falado com o pai, quando o pai corre em direção a ele? Sim ou não? Ele já tinha dito da resposta que ele havia de repente treinado no espelho, treinado em algum lugar para falar para o pai. Pai, pequei contra ti, pequei contra Deus, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele já tinha dito isso quando o pai corre na direção dele? Sim ou não, irmãos? A Bíblia diz que esse menino estava andando e o pai sai em disparada, correndo em direção àquele menino, irmãos. Desde aquela época, pessoas mais... No mundo das celebridades, as pessoas buscam cada vez mais manifestar menos as suas emoções mais extravagantes, não é verdade? Nesta cultura, um homem com as posses e o poderio desse pai, seria uma vergonha ele sair em disparada, correndo em público. Não era aceitável para um homem com o padrão daquele homem. A Bíblia relata que esse homem, ao enxergar o filho, ele sai em disparada. Uma prova extraordinária que Jesus está levantando neste lugar e nesse momento é de que a realidade, a concepção de perdão e favor de Deus para um judeu e um humano que se arrependia nesta hora, ele precisava fazer alguma coisa. Mas note, o correr desse pai em direção ao filho antes dele ter solucionado ou pedido perdão ou ter justificado algo, simplesmente diz para mim e para você que a graça já estava presente na vida daquele menino antes mesmo dele pedir. A graça de Deus, irmãos, ela precede o meu arrependimento. A graça de Deus, ela precede toda e qualquer reação minha em direção a Deus. É somente pela graça de Deus que eu posso compreender o plano que Ele tem para mim. É simplesmente pela graça de Deus que eu compreendo e enxergo e identifico esse pai que corre na nossa direção. Imagine a cena, esse menino estava fedendo,
cheiro de porco, rasgado. Sua identidade havia sido destruída, ele não tinha mais nenhum tipo de valor. Uma única busca ele queria: eu quero estar na casa do pai. O pai sai correndo em retirada e pega e abraça esse menino de uma forma poderosa. É como se esse pai estivesse preocupado em resguardá-lo de tudo que poderia acontecer nessa volta para casa. Essa volta para casa para esse menino seria uma volta para a vergonha, para a humilhação. Ele foi para um país distante, destruiu tudo que ele tinha, mas agora ele volta para casa, e esse voltar para casa seria de repente uma possibilidade de escárnio, um encontro com o seu fracasso. Como é ruim muitas vezes nós sermos desafiados pela logística da vida, voltarmos a lugares onde nós fracassamos, voltarmos a lugares onde nós falhamos, voltarmos a lugares onde nós não fomos tão felizes, voltarmos a lugares onde nós aprendemos lições das quais a gente queria ter aprendido em outras circunstâncias. Voltarmos para o lugar do fracasso. Esse menino está voltando, e a preocupação desse pai era que ele fosse resguardado de toda e qualquer humilhação. Olha o que esse pai faz, querido. Ele corre em direção do filho e o abraça, segura esse filho, na possibilidade desse menino nem cair de joelhos, para que ele não seja humilhado em nenhum momento, para que ninguém antes olhasse para os olhos dele e o condenasse. Esse pai segura o seu filho e vai trazendo o seu filho até a um lugar onde os seus servos poderiam ouvir a sua voz. E o menino começa a dizer, mas se a gente pega o discurso desse menino quando ele encontra o pai, é somente a metade do que ele havia se proposto a dizer. Ele simplesmente: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o Senhor. E o pai não fala nada. O que o pai fala? Não há aqui, irmãos, nenhuma acusação, não há nenhum julgamento, não há nada. O pai não começa a ponderar nada, ele simplesmente começa a dar ordens. E as palavras desse pai soam muito mais forte que qualquer atitude que ele poderia ter tomado. Ele simplesmente diz: tragam um bezerro, matem um bezerro. Tragam-lhe roupas de linho fino, tragam essas roupas, por favor. Tragam um anel, quero um anel, coloque no seu dedo. Tragam simplesmente sandálias, cubram. Somente os escravos ou os servos mais humildes não tinham direito de colocar sandálias, andavam realmente com os pés descalços. Mas o pai começa literalmente a vesti-lo de dignidade. O que esse ato desse pai quer dizer? Eu não quero que você tenha nenhuma marca do país distante. Eu não quero que você apresente no seu corpo nenhum traço do país distante. Eu não quero que você pise na nossa casa com esses pés sem estarem cobertos, porque eu quero te revestir de dignidade. Eu quero que você não entre nessa festa com a roupa rasgada, sinal dessa destruição de ter comido com porcos e perdido a sua identidade. Vem, filho, eu vou te vestir de roupas, eu vou te cobrir de dignidade, eu vou colocar um anel, esse anel que o pai coloca no filho, somente pessoas mais chegadas e que seriam revestidas de mais superior autoridade diante daquele lugar. Aquele pai está dizendo simplesmente: filho, eu só esperava esse momento em que você caísse em si e percebesse que eu sempre serei o seu pai. Eu sou o seu pai. E esse menino agora começa a viver o extraordinário momento de estar em casa. É legal, irmãos, entender sempre que o amor, ele sempre tem dois olhos: os olhos da graça e os olhos da compaixão. A parábola de Jesus, irmãos, em nenhum momento ela coloca ênfase na indignidade desse filho, mas no caráter do pai. É amor e simplesmente amor. Tudo perdoado. Não há aqui, querido, nenhum tipo de restrição. O pai não questiona nada. Ele simplesmente está dizendo: olha, os dias de fome entre os porcos estão esquecidos. A festa vai estar preparada. O dia de você perder tudo, de você não ter mais nada, de você não poder vestir uma roupa que você queria, esses dias estão destituídos da sua vida. Agora é uma nova vida, agora é um novo ser, é um novo momento. E a comovente simplicidade dessas três histórias que Jesus conta, especialmente essa última, revela quem Deus é. A pergunta do início: quem Deus é? Deus é amor. Deus é o Pai. Na língua hebraica, Abba é o nosso paizinho ou painho, uma versão mais querida,
mais próxima de pai. Interessante, queridos, que somente o nosso Deus possui essa descrição tão íntima de paternidade. Deus aqui quer fazer de mim e de você filhos de Deus vivo. Esse é o Evangelho dentro dos Evangelhos. O Deus que agora pode fazer de mim e de você uma nova criatura, que pode dizer com júbilo, que invade o universo inteiro: bem-vindo para casa. Bem-vindo para casa. Porque nos braços do Pai sempre é melhor de se viver. Quando ele caiu em si, ele compreendeu quem Deus era. Quando ele caiu em si, ele compreendeu quem ele era. Quando ele caiu em si, ele compreendeu o amor do Pai. Por isso, irmão, talvez essa noite eu esteja falando para alguém que já viveu num país distante, ou vive num país distante, que está buscando talvez uma liberdade ou um sentimento diferente ou longe da casa do Pai. Hoje à noite nós falarmos para Deus: Pai, eu quero que o Senhor viva comigo mais precisamente dentro do meu coração. Quero que o Senhor me vista com as vestes da justificação. Eu quero, meu Deus, ser aceito mais uma vez dentro da tua casa e voltar para casa somente com a dignidade que só o Senhor tem direito a me dar. Sem rodeios, uma decisão firme e inabalável de dizer hoje: Pai, eu pequei contra ti, contra mim mesmo. Mas eu não suporto mais viver longe da casa do Pai. Eu preciso de um encontro, eu preciso de novo. Eu lembro quando eu era pequeno. Difícil de me imaginar pequeno, irmãos, mas eu já fui, prometo para você. E quando eu aprendi a andar de bicicleta, foi um acidente que eu fui salvo pelo meu pai. Não estou caduco, já partilhei isso com alguns irmãos, mas tem tudo a ver para esse momento aqui. Eu lembro quando meu pai tirou as rodinhas e eu achei que eu era o poderoso das bicicletas e fui andando e andando e andando e andando e andando. Até o momento em que eu entrei numa ladeira e aquela bicicleta foi tomando velocidade, velocidade. E eu fui pisar no meu freio que era na corrente, deu um barulho lá e aquela corrente escapou. Eu fiquei sem freio na bicicleta e a bicicleta foi tomando velocidade, velocidade. E a rua lá embaixo, os caminhões e carros passando. E eu só lembrei de gritar por uma pessoa: meu pai. E eu grito: pá! Aquela voz ecoou. E a bicicleta foi tomando, rapidez cada vez maior e foi chegando naquele ponto. De repente eu simplesmente sinto que a minha bicicleta para. Meu pai me segura, olha para mim e fala assim: aonde que você pensa de ir longe de mim? Fica comigo. Me pegou, nenhuma condenação, pegou minha bicicleta e me levou de volta para casa. E nessa noite, queridos, nós somos chamados a sair da mornidão espiritual. Somos chamados a sair das aventuras espirituais. A vivermos um evangelho pleno com Deus, aonde Ele vai transformando o meu e o teu coração. Aonde Ele nos aceita a despeito de qualquer experiência que tenhamos tido em país distante, no lugar distante. É o momento em que Ele nos chama a vivermos com Ele uma experiência nova. Aonde Ele nos coloca vestes novas, um anel em nosso dedo, aonde Ele coloca sandália nos nossos pés e traz dignidade para a minha vida e para a tua vida. Esse é o poder de Deus que revoluciona a minha vida e a tua vida todos os dias. É esse Pai que quer habitar no meu e no teu coração. É esse Pai que quer dar uma nova chance para cada um de nós. É esse Pai que diz: bem-vindo de casa. Faz festa e tudo se faz novo. Em nome de Jesus. Amém.